Faça com que este vídeo, com que este evangelho chegue para mais corações, mais famílias. Se você curtir, se você comentar, se você compartilhar, tudo isso vai permitir que o YouTube sugira este vídeo para outras pessoas. Então curta, comente e compartilhe este vídeo. E claro, se inscreva em nosso canal. Evangelho de hoje, deste domingo, dia 22 de março. Estamos vivendo o quarto domingo da Quaresma. E o Evangelho segundo São João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem que era cego desde o nascimento. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem foi que pecou para ele nascer cego? Foi ele ou foram seus pais? Jesus respondeu: Não foi ele que pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Nós temos que realizar, enquanto é dia, as obras daquele que me enviou. Quando vier a noite, ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e passou o barro nos olhos do cego e disse: Vá lavar-se na piscina de Siloé, palavra que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é ele que ficava sentado mendigando? Uns diziam: É ele mesmo. Outros, porém, diziam: Não é ele, é alguém parecido com ele. No entanto, ele dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntavam: Como se abriram seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez barro, passou nos meus olhos e me disse: Vá lavar-se em Siloé. Eu fui, me lavei e comecei a enxergar. Perguntaram-lhe: Onde ele está? O homem disse: Não sei. Então levaram aos fariseus aquele que antes era cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez barro e abriu os olhos do cego. Então os fariseus também lhe perguntaram como é que tinha começado a enxergar. Ele disse: Colocou barro nos meus olhos, eu me lavei e estou enxergando. Então alguns fariseus diziam: Esse homem não pode vir de Deus, ele não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um homem pecador realizar esses sinais? E havia divisão entre eles. Disseram novamente a quem até então fora cego: O que diz você desse homem que abriu seus olhos? Ele respondeu: É profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que havia conseguido enxergar. Então chamaram os pais dele e perguntaram, dizendo-lhes: Este é o filho de vocês, que vocês dizem ter nascido cego? Como é que ele agora está vendo? Os pais dele responderam dizendo: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas como é que ele agora está vendo, ou quem abriu os olhos dele, isso não sabemos. Perguntem a ele, já é maior de idade e pode falar sobre si mesmo. Os pais do cego disseram isso porque tinham medo dos judeus, os quais já haviam decidido que deveria ser considerado excluído da sinagoga quem confessasse Jesus como Cristo. Foi por isso que os pais dele disseram: Ele é maior de idade, perguntem a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Dê glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu: Se ele é pecador, isso eu não sei. Só sei de uma coisa: eu era cego e agora estou vendo. Eles lhe disseram: O que ele fez a você? Como foi que abriu seus olhos? Ele lhes respondeu: Eu já lhes disse, vocês não escutaram. Por que querem ouvir de novo? Será que vocês estão querendo tornar-se discípulos dele? Então o insultaram e disseram: Você é que é discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, não sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Isso é de admirar. Vocês não sabem de onde ele vem? Justamente ele que abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas aquele que o respeita e faz a sua vontade, a este Deus ouve.
Nunca se ouviu falar de ninguém que tenha aberto os olhos de alguém que nasceu cego. Se esse homem não tivesse vindo de Deus, não poderia fazer nada. Eles disseram: você nasceu todo em pecados e quer nos ensinar? E o mandaram para fora. Jesus ouviu falar que tinham expulsado aquele que fora cego. Quando o encontrou, disse-lhe: você acredita no Filho do Homem? Ele respondeu dizendo: mas quem é ele, Senhor, para que eu acredite nele? Jesus disse: você o está vendo. É este mesmo que está falando com você. Ele disse: eu acredito, Senhor. E se prostrou diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para realizar um julgamento, a fim de que vejam os que não estão vendo, e os que estão vendo se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por ali ouviram isso e disseram: será que também nós somos cegos? Jesus lhes disse: se vocês fossem cegos, não teriam pecado nenhum. Mas vocês dizem: nós estamos vendo. Então o pecado de vocês permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos então refletir este Santo Evangelho de hoje, deste 4º domingo da Quaresma. Jesus estava ali e viu um homem que era cego desde o nascimento. E seus discípulos perguntaram a Jesus: quem foi que pecou para ele nascer cego? Foi ele ou foram seus pais? E Jesus então esclareceu que isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Nós temos que realizar as obras daquele que me enviou. Jesus vem nos ensinar nesta passagem que nós temos que fazer as obras que Deus quer que nós façamos. Temos que nos colocar nas mãos de Deus para a glória de Deus. Não importa a nossa condição, o que somos, a nossa profissão, a nossa faixa etária, se sou rico, se sou pobre. O mais importante aqui é que nós temos que realizar as obras de Deus. Isso para glorificarmos a Deus através da nossa disponibilidade, através das nossas atitudes, da nossa entrega a Deus. E Jesus vem falar que, enquanto está no mundo, Ele é a luz do mundo. Devemos seguir esta luz, enxergar esta luz do mundo, porque sem enxergar com os olhos da fé, não vamos conseguir realizar a vontade de Deus em nossa vida. Jesus é a luz do mundo e é a luz que nos guia, que mostra o caminho que temos que seguir. E continuando esse santo evangelho de hoje, Jesus, ele então cuspiu no chão, fez barro e com a saliva ele passou o barro ali nos olhos do cego e disse: vá se lavar na piscina de Siloé. Então o cego foi e obedeceu. Ele poderia não acreditar, né? Ele poderia duvidar: para que eu vou lavar os olhos? E Jesus veio e sujou meus olhos aqui com barro. Não, ele teve fé, acreditou, acolheu a palavra de Jesus e foi se lavar na piscina de Siloé. Então o que aconteceu? Ele se lavou e voltou enxergando. A importância de nos entregarmos a Jesus, de escutar a sua palavra e fazer o que Ele está nos instruindo, viver a sua palavra, os seus mandamentos. É essa nossa fé. Mesmo sem enxergar, devemos ouvir e acolher a mensagem, a verdade do Evangelho, e a partir daí, ouvindo, acolhendo e colocando em prática, vamos começar a enxergar com os olhos da fé, com os olhos de Jesus. Está aí um grande ensinamento também neste santo evangelho de hoje. Então, outra discussão que teve também aqui, que podemos relatar neste santo evangelho, é que era um sábado, o dia em que Jesus fez o barro e abriu os olhos ali do cego. E os fariseus diziam: esse homem não pode vir de Deus porque ele não guarda o sábado. Ou seja, quantas pessoas estão atentas em coisas poucas da lei e esquecem de olhar para o próximo, para o melhor que temos que oferecer ao nosso próximo. Os fariseus estavam tão presos às leis da época que não conseguiam enxergar, eles mesmos estavam cegos e não conseguiam enxergar
as maravilhas que Jesus realizava na vida das pessoas. Olha a importância da nossa personalidade aqui. Muitas pessoas vão falar, mas isso é uma bobagem, Jesus, ele foi um profeta, ele foi uma pessoa comum. Muitos no mundo não vão enxergar Jesus como a luz do mundo. Mas cabe a cada um de nós deixar de lado tudo isso e ir de coração aberto, acolher a mensagem de Deus e vivê-la. A nossa fé é assim, nós não enxergamos claramente, somos como o cego ali de nascença, mas aos poucos, vivendo, acolhendo a palavra de Deus e a colocando em prática, e ouvindo esses conselhos, esses mandamentos, acolhendo isso no nosso coração, passamos a enxergar Jesus como a luz do mundo. Jesus, então, no final do Evangelho fala: eu vim a este mundo para realizar um julgamento, a fim de que vejam os que não estão vendo, e aqueles que estão vendo se tornem cegos. Como é que está a nossa humildade nesta questão? Nós devemos ter a humildade de pedir, de rezar a Jesus, que nos permita enxergar cada dia mais o seu amor, a sua misericórdia, a sua luz, esta verdadeira luz, a luz do mundo. Porque somos como cegos, mas Jesus a cada dia vai abrindo os nossos olhos para que possamos enxergar melhor as maravilhas, as bênçãos que Deus realiza em nossa vida, em nossa caminhada. E aqueles que são autossuficientes, mas eu não preciso de Jesus, eu já enxergo o suficiente, eu sei o que eu estou fazendo, é o dono da verdade, o que acontece, se tornam cegos e não conseguem enxergar a luz do mundo, que é Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua companhia. E aí, você gostou desse vídeo? Então curta, comente, compartilhe, faça com que esse vídeo, esse evangelho chegue para mais pessoas, mais famílias. Deus abençoe!